galera, depois de muito tempo voltamos, né? Cara, loucura total, se preparar. Prova aí na cabeça, tá chegando. Então hoje a gente vai falar de nada mais, nada menos do que divisão celular. Cara, divisão celular é sempre um problema, só que não deveria ser. Primeira coisa, tem que saber duas coisas principais. Quais são os tipos de divisão celular mais comuns? Mitose e meiose. Vamos pensar no caso dos seres humanos. Quando que mitose acontece, né? Acontece quando a gente quer multiplicar as nossas células somáticas. O que são células somáticas? São as células diploides, as células 2N, as células com 46 cromossomos. Quem são essas células, Ana Lia? Pelo amor de Deus, me responde quem são elas. Todas as células do teu corpo, meu amor, todinhas são células somáticas, exceto os gametas. Que gametas são esses? No caso do homem, é o espermatozoide, sua célula sexual germinativa. No caso da mulher, o ovócito, o ovócito secundário, o óvulo, que também vai acabar se transformando em superfecundado. Então, os gametas são haploides, tem 23 cromossomos. E todas as outras células são células somáticas diploide 2N. Já que todas as demais são células somáticas, todas as demais passam por mitoses. Por que a mitose tem que acontecer? Que é esse o assunto dessa aula agora. Porque a gente precisa multiplicar as nossas células, a gente precisa crescer, a gente precisa regenerar, a gente precisa cicatrizar, a gente precisa reciclar células velhas que vão morrer e transformar em novas, e por isso a gente tem a divisão celular, a mitose. Então, qual é a definição? Uma célula 2N diploide, no caso dos seres humanos, vai formar duas outras células com o mesmo número de cromossomos também diploides, tá? Duas células filhas idênticas à célula mãe, com o mesmo número de cromossomos. Então, quais são as fases da mitose? Ana, eu nunca sei. É só lembrar. Prometa a Ana telefonar. Quem é a Ana? Eu. Prometa a Ana telefonar. Só pegar as primeiras partezinhas desta frase e colocar a fase atrás. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Pronto, tu já sabe as 4 fases rapidão na sequência. Só que tem um detalhe, cara, antes da célula se dividir, que ela precisa crescer. O intervalo de crescimento acontece antes da mitose propriamente dita. Então ela precisa crescer. Então, tipo assim, ela demora um baita tempo e depois assim, ó, rapidão, num punzinho, se divide em 2 partes, em 2 célulazinhas iguais. Como que se chama esse intervalo de crescimento? Intérfase. A intérfase é o intervalo de crescimento antes da prófase e ela vai servir para crescimento de proteínas, de estruturas e duplicação do DNA. É a fase mais demorada. A intérfase é dividida em 3 momentos: G1, S e G2. G1 e G2 serve para principalmente síntese proteica. Tu sabe que na célula tudo é proteína, então ela precisa se super, imagina, se proteína é o tijolo da célula, vai ser construído umas 2 células, então precisa tudo, tipo, os tijolos dessas novas células serem feitas e duplicar o DNA para os cromossomos ficarem ali com as cromátides irmãs e elas poderem fazer assim, ó, se separarem e na hora da mitose propriamente dito, beleza? Então, intérfase é dividida em G1, S e G2. G1 e G2, síntese proteica, S, duplicação do DNA do material genético. Beleza, agora as fases, em um minutinho, as fases da mitose propriamente dito. Prófase, o que acontece? Some a carioteca, some o nucleolo, a cromatina começa a se condensar em formato de cromossomos, e os centríolos começam a migrar aqui para a zona equatorial, para o centro da célula. Na metáfase, o que acontece? Os cromossominhos estão todos um embaixo do outro, pim, 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 todos alinhadinhos, sendo segurados por essas fibras que os centríolos estão emitindo, né, as fibrilas, e é a melhor fase para tu contar o número de cromossomos de uma espécie, porque é o máximo de condensação desses cromossomos e um está embaixo do outro. Na anáfase é a hora que se separam as cromátides irmãs. O centrômero se divide e esse cromossomo agora está separado. E na telófase é tudo ao contrário da prófase. Já tenho 2 células, aconteceu a citocinese, que é a separação desse citoplasma, né? Reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, os centríolos voltam a ficar dispersos pelo citoplasma, e a cromatina volta a ficar descondensada. E acabou, galera. Tu já sabe a mitose. Prometa a Ana telefonar. Tô esperando teu telefonema. Tô esperando tu passar. Beijo, beijo. Se liga. Passei na prova. Passei no vestibular.